É isso mesmo, já cá estou de volta para ficar consigo até bem perto das 10 da manhã, nesta quarta-feira, dia 21 de março, Dia Mundial da Poesia, Dia da Ave, e também a prima trouxe a Vera e eu trouxe a Fernanda comigo. Fernanda Gomes. Olá, bom dia a todos. Espero que estejam a usufruir deste sol que hoje temos. Após aqui umas tréguas de chuva, parece que logo amanhã à noite vai vir outra vez. Pronto, mas isso, enfim, vamos ter um fim de semana molhado. O que nos importa aqui é um bocado a saúde. E a saúde porque vamos falar de cuidados paliativos no adulto. Trazes contigo, Fernando? Ok, então a Escola Superior de Saúde, sabem que este momento é da Escola Superior de Saúde de Setúbal, do Instituto Politécnico de Setúbal. Eu sou do Departamento de Enfermagem, têm cá estado nas outras quartas-feiras outros departamentos. O mês passado tivemos cá a acupuntura. Que em princípio virão voltar 2 a 8. E 2 a 8 vamos cá estar novamente com o Dr. Tiago. E hoje eu trago um colega meu que se chama Ricardo Fernandes. Ele é enfermeiro de base, ele já se vai apresentar, melhor dizendo aquilo que ele faz. E porque é que ele vem falar de cuidados paliativos no adulto. Ok, Ricardo? Bom dia a todos. Muito obrigado por esta oportunidade e por poder estar aqui convosco a partilhar um pouco da minha prática clínica sobre cuidados paliativos. Já trabalho em cuidados paliativos há cerca de 9 anos e sou professor na Escola Superior de Saúde, no Politécnico de Setúbal, também no Departamento de Enfermagem há menos tempo. E, portanto, agradeço muito o convite e hoje vamos então ter uma conversa sobre um tema que é muito relevante para todos nós. E que se calhar muita gente não conhece para onde pode e onde pode ir. E às vezes nem sabem o que são cuidados paliativos. Porquê é que tu tens interesse em cuidados paliativos? Eu tenho interesse porque, em primeiro lugar, sou cidadão português e, portanto, é muito importante haver um acesso fácil a este tipo de cuidados que muitas das vezes não existe. Por desconhecimento, tal como acabaram de dizer, mas também por ser mais inacessível do que propriamente um serviço de cardiologia ou de urologia ou de oncologia. As pessoas, esses serviços, sabem onde encontrá-los. Cuidados paliativos é mais difícil o acesso, é mais difícil o conhecimento sobre o que é que são exatamente cuidados paliativos e interessa-me porque é uma área muito importante para aliviar o sofrimento de doenças que são graves. E o enfermeiro é muito importante. E o enfermeiro é fundamental. Sim, é fundamental nos cuidados paliativos. E agora o que é os cuidados paliativos para quem não sabe? Isso. Quem não sabe o que será ou o que é os cuidados paliativos. Portanto, cuidados paliativos é uma área da saúde que trata ou que cuida de pessoas que têm sofrimento associado a doenças graves, incuráveis e, portanto, que progridem, não têm cura. E neste sentido, muitas das vezes estas doenças fazem as pessoas passar por um sofrimento muito grande, seja um sofrimento físico, com dores, com náuseas, com emagrecimento, com falta de ar, mas também um sofrimento espiritual, um sofrimento psicológico, emocional, familiar. E neste sentido a equipa de cuidados paliativos é muito alargada, o enfermeiro está lá sempre presente, também com médicos, conta com assistentes sociais, psicologia. Temos também em muitas equipas de cuidados paliativos pessoas formadas em teologia, portanto que dão apoio à área espiritual ou religiosa destas pessoas que estão muitas das vezes em final de vida, sim. Mas importa aqui clarificar que cuidados paliativos não são apenas para pessoas que estão na sua fase final de vida. É sim para pessoas que estão num processo de sofrimento e que decorre, de facto, de uma doença grave que possam ter diagnosticado há mais ou menos tempo. Mas, infelizmente, em unidades de cuidados paliativos há muito esta associação imediata entre pessoas em final de vida e pessoas moribundas, mas importa esclarecer que cuidados paliativos não é só para pessoas em final de vida. E é um esclarecimento muito importante, porque realmente no âmbito geral do cidadão comum e que sabem e que pensam em cuidados paliativos é isso. Eu tenho o meu familiar que está muito doente, que está muito mal, e este meu familiar não vai ter cura, não vai, está em final de vida. Onde é que eu posso colocar? Tem que ser em cuidados paliativos. E nós, quando vamos às unidades de cuidados paliativos, também o que vemos em grande maioria são pessoas nesta situação, não é? Quando é que aparecem os cuidados paliativos, Ricardo? Bom, enquanto área de saúde, apareceram mais ou menos no final dos anos 60, início da década de 70, no Reino Unido, curiosamente feitos construídos ou pensados por uma senhora enfermeira, e que fundou o primeiro sítio onde poderão acolher pessoas, onde acolheram pessoas com este tipo de sofrimento, sobretudo para controlar os sintomas e sobretudo também para os ajudar a superar este processo de sofrimento.
E desde então depois tem-se vindo a construir como uma área mais científica, mais técnica também, e desde então desenvolveram-se e atualmente temos já uma área bastante ampla, bastante profunda em termos de conhecimentos e pronto, foi desde então. Sendo assim, estes cuidados a quem é que se destinam? Então, estes cuidados são sobretudo, tal como dissemos, para pessoas que tenham doenças crónicas, progressivas, incuráveis. Importa também aqui fazer pegando naquilo que a Fernanda acabou de dizer, não é apenas para pessoas que estão a morrer e, sobretudo, para quando as pessoas são referenciadas para cuidados paliativos, há muito o preconceito e o estigma que é já não há mais nada a fazer. Pois. E em cuidados paliativos há muitíssimo a fazer. Naturalmente que não é para curar, mas é para aliviar sintomas, aliviar o sofrimento. Mas há muitas... Para dar melhor bem-estar, exatamente, e qualidade de vida. Qualidade de vida. Enquanto a pessoa estiver viva, há sempre coisas a fazer. E em cuidados paliativos nós valorizamos muito isto. Há sempre coisas a fazer. E portanto é para pessoas que tenham doenças oncológicas, muitas delas, para pessoas que tenham doenças neurológicas, pessoas que tenham tido AVCs muito graves, pessoas que tenham outro tipo de doenças mais degenerativas, as reumatológicas também, que são, reumatológicas, já são muito sim, portanto é para uma série de pessoas que tenham, no fundo não importa em si a doença, importa sim o sofrimento associado a esta doença. Sendo assim, quem precisa destes cuidados, como é que pode procurá-los em Portugal? Em Portugal, e recentemente temos tido algumas reestruturações em termos legais, até porque recentemente foi criada a Rede Nacional de Cuidados Paliativos, já existia uma Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e agora criou-se, mais recentemente, há cerca de 2 anos, a Rede Nacional de Cuidados Paliativos. E esta rede tem como missão, de alguma forma, supervisar como é que estes cuidados são prestados, e pessoas que tenham necessidade de cuidados paliativos podem ser cuidadas por equipas dos hospitais, e esta legislação nova veio, de alguma forma, obrigar os hospitais a criarem equipas de cuidados paliativos, não necessariamente unidades de internamento, mas equipas que podem acolher as pessoas e acompanhar estas pessoas que são seguidas nos hospitais. Portanto, se as pessoas precisarem de ser internadas em unidades de cuidados paliativos, por um lado, podem ser feitas as referenciações através destas equipas. Por outro, poderão ser feitas também o acompanhamento em casa por equipas no terreno, portanto, ligadas ao centro de saúde, mas que, infelizmente, estas equipas ainda escasseiam. Ainda há muito poucas equipas que prestam cuidados ao domicílio. As tais unidades de cuidados na comunidade. Exatamente. Então, sendo assim, Ricardo, quantas equipas de cuidados paliativos existem? Sendo que são poucas, dá para o país... Existem, pelo menos, o interesse com estas novas alterações de que as falhas de cuidados paliativos sejam superadas. Estamos em processo e estamos nesta construção e nesta melhoria, mas ainda há, de facto, dificuldade no acesso, porque não existem muitas equipas na comunidade, por um lado, e, por outro, equipas de internamento na comunidade, que são as unidades de cuidados paliativos que não estão propriamente em hospitais, que é o caso daquela onde eu trabalho. Unidades de cuidados continuados, integrados, não é? Exatamente, sim. E dentro dessas unidades de cuidados continuados é que existem unidades mais específicas, que são as unidades de cuidados paliativos. E estas, sim, são muito poucas ainda. Pronto, aqui no nosso concelho, Setúbal, temos uma em Alhos Vedros, que é o Francisco Marques. É o nome dela, no Barreiro, não é? Em Alhos Vedros, muito junto ao Barreiro, sim. E eu não e outra em Azeitão, acho. Sim, agora a recente em Azeitão, e não conheço mais nenhuma. Que eu não sei se essa tem algum contrato com a rede, porque importa aqui também dizer que a tem rede... um cariz particular, mas que depois há algum protocolo com a rede. Sim. Pronto, e esta rede, lá está, é suportada pela Segurança Social, e quem está internado através desta convenção da rede são cuidados de saúde que são suportados pela Segurança Social. Eu acho que também importa informar as pessoas de que existe muitas vezes nestas unidades, que é o caso desta unidade de Alhos Vedros, que tem 2 áreas de internamento e mais uma outra de cuidados paliativos. Tem uma área de internamento, um internamento de curta duração, são aquelas pessoas que estão com a tal sintomatologia e que precisam de um atendimento que se pressupõe que é de curta duração, imaginem 4 meses, 5 meses,
e há um de longa duração, e esse já pode demorar alguns anos. Portanto, também às vezes há pessoas com sequelas nesse sentido. Portanto, não são pessoas que já precisem de cuidados paliativos propriamente, mas que têm algum mal-estar. É os tais AVCs, é as tais lesões que às vezes as pessoas têm, que vão para estas unidades e que têm este apoio. Interessa também dizer às pessoas que estas unidades normalmente têm associado à fisioterapia, a psicologia, a terapia ocupacional, exatamente, terapia da fala, fisioterapia. Às vezes até o cabeleireiro que vai dar apoio, a pedicure, a podologia, o tratamento dos pés. Às vezes tem estas coisas associadas. Muito amplos e muito personalizados para as pessoas, para as necessidades reais das pessoas. E portanto, muitas das vezes existe uma equipa muito alargada e muito extensa que lá está a resposta a estas necessidades. Mas pegando naquilo que também disse, Fernando, e que é importante esclarecer, que no fundo existe uma necessidade de cuidados continuados, que é para aquelas pessoas que de facto têm as doenças crónicas, como os AVCs, as demências, e que pontualmente vão precisar de cuidados paliativos ativamente, não é? E mais intensamente, e que quando assim é que vão ser referenciadas para essas unidades de cuidados paliativos, que são muito vocacionadas para controlar sintomas, assim, numa fase aguda. E é como quando uma pessoa que tem uma insuficiência cardíaca, por exemplo, não está necessariamente sempre internada num serviço de cardiologia, mas pontualmente tem internamentos nas unidades de cardiologia. O mesmo se passa em cuidados paliativos. Pessoas que tenham problemas e doenças crónicas podem estar a ser acompanhados por equipas de cuidados continuados, sim. Mas que pontualmente possam precisar de cuidados paliativos e depois voltar novamente para os seus cuidados continuados. Exatamente. O que emerge aqui é que haja mais unidades de cuidados na comunidade, equipas de cuidados na comunidade no terreno, porque as equipas de cuidados na comunidade não só tratam estas pessoas nestas situações assim, como dão apoio também a outras necessidades da comunidade, que é o que se passa, por exemplo, a equipa de cuidados na comunidade aqui de Setúbal, do ACES, a Rábida, que está a dar apoio, por exemplo, às pessoas desfavorecidas dentro do projeto do nosso bairro, nossa cidade, que abrange a Bela Vista, Bairro das Palmeiras, o Forte, Manteigadas, aqueles bairros que estão todos associados e que estão todos muito juntos, que nós muitas vezes dizemos que é o bairro da Bela Vista e que não é só. Ricardo, que questões são abordadas em cuidados paliativos? Qual é a questão? São todas as questões que estão associadas ao sofrimento da pessoa. E, portanto, existem inúmeras, tantas quantas pessoas nós temos internadas, mas muitas das vezes as pessoas que lá estão internadas têm questões relacionadas com últimas vontades de vida, questões mal resolvidas em termos familiares, questões ligadas ao sofrimento físico, questões ligadas também ao sofrimento psicológico no decorrer e da família, por exemplo, de perder alguém que lhes é muito próximo, e portanto a nossa equipa também está muito, a nossa, e quando eu digo nossa, é a nossa de todos os paliativistas, mas está muito direcionada para as necessidades da família, e daí decorrem inúmeras questões. Questões ligadas a conflitos familiares, por exemplo, que já não veem o filho ou que já não veem aquela mulher há 3 ou 4 anos, e muitas das vezes nestes internamentos, quando as pessoas se apercebem que de facto poderemos estar aqui a falar de uma morte muito anunciada, as pessoas acabam por tentar reconciliar-se umas com as outras, e portanto isso é uma das questões que são abordadas. É um momento de reconciliação também, não é? Da pessoa com a própria... Sim. Quando faz sentido à pessoa, nós promovemos isso. E, portanto, são inúmeras questões emocionais, psicológicas. Raramente, e isto importa também dizer, a minha prática de cuidados paliativos já conta com 9 anos, e é outra coisa que as pessoas acham, que em cuidados paliativos as pessoas querem todas morrer muito depressa, e portanto há as questões relacionadas com a eutanásia, e que, de acordo com a minha prática, eu tenho muito pouco contacto com pessoas que depois de usufruírem de cuidados paliativos ainda queiram de facto a eutanásia ou o que seja. Portanto, a eutanásia, curiosamente, não é um tema muito discutido no dia-a-dia numa unidade de cuidados paliativos, porque as pessoas, quando estão sem sofrimento, e os cuidados paliativos aqui ajudam muito, as pessoas já não querem... O que leva a esse desejo é o desespero. É o desespero da dor. Intenso, é o sofrimento intolerável, e nós em cuidados paliativos não permitimos é que este sofrimento se torne intolerável. Claro que ele continua a existir, mas não permitimos que ele se torne intolerável.
Uma coisa engraçada, isto é que não tem graça nenhuma, é que, no fundo, quem conhece um pouco os cuidados paliativos associa um pouco até ao final de vida. Afinal, os cuidados paliativos são apenas prestados para o final de vida? Não. Como eu é quase sempre uma associação sim. paliativos, olha, é para o resto já está. É interessante. As pessoas até dizem assim, olha, está tão mal que já está nos cuidados paliativos. As pessoas não dizem assim, olha, foi para os cuidados paliativos porque há uma esperança de que um medicamento vai ser administrado e não sei o quê, de X horas, que vai melhorar a qualidade de vida que ele poderá ter e que não tem agora. É, porque em cuidados paliativos, sobretudo, e há equipas que têm doentes em cuidados paliativos durante 2 anos, 3 anos. Já tive, por exemplo, uma senhora que esteve internada connosco durante um período de 3 meses, teve alta, foi para casa, porque controlámos o seu sofrimento físico, a sua dificuldade respiratória naquele momento. Foi para casa, conseguimos ajustar-lhe a medicação, esteve mais de 2, 3 anos em casa e depois retornou ao nosso serviço, fizemos novamente um controle sintomático, foi possível ir outra vez para casa, onde esteve mais algum tempo, e depois sim retornou à nossa unidade quando de facto a situação clínica se tornou tão complexa e difícil gestão em casa que os cuidadores não tinham realmente capacidade de cuidar dela em casa, e aí sim veio para cuidados paliativos e acabou por falecer connosco serenamente, tranquilamente, sem grande sofrimento associado. Mas isto para dizer que também conheço equipas que já têm uma doente em cuidados paliativos há cerca de 15 anos. E por acaso ia-lhe perguntar isso, é que quanto tempo, ou seja, quando e durante quanto tempo é que o doente vai usufruir? Pronto, é enquanto a pessoa estiver viva, e aqui é muito relativo, porque cada caso é um caso, é a partir do momento em que há o diagnóstico de uma doença grave e incurável, seja um cancro, seja um AVC, seja uma demência, as pessoas têm indicação para terem apoio de cuidados continuados e em particular de cuidados paliativos, para poderem realmente paliar o sofrimento que ao longo da doença, enquanto ela exista, vai tendo. Portanto, em fases de crise e em fases de maior descontrole dos sintomas, as pessoas sim são cuidadas por cuidados paliativos e depois poderão estar novamente em casa, com o apoio de equipas como a professora Fernanda falou, poderão estar em lares, poderão estar em unidades de cuidados continuados, desde que de facto estas necessidades sejam asseguradas. Mas dizer que as pessoas em cuidados paliativos, em média, em Portugal, infelizmente, são referenciadas numa fase já muito tardia da sua doença e, portanto, sim, isto contribui também para as pessoas associarem cuidados paliativos à morte e aos últimos dias de vida, mas que não deveria ser assim. Deveria ser logo a partir do momento em que exista um diagnóstico de doença grave, para conseguirmos acompanhar a pessoa ao longo de todo este processo, desde o início, passando por uma fase de adaptação e numa fase onde há maior sofrimento que corresponde. Até para um melhor entendimento do profissional da doente, da pessoa e da doença que está a afligir essa pessoa. Como temos estado agora aqui a falar, ocorreu-me, como é que com o cuidador? Vocês dão apoio ao cuidador? Damos, sim, senhora. E os cuidados paliativos, de uma forma geral, e classicamente nós pensamos os cuidados paliativos em 4 pilares fundamentais. Um deles é o controle de sintomas, que aqui já falámos um bocadinho, que se dirigem ao doente. O outro é a comunicação, que é muito importante os profissionais de saúde saberem comunicar com estes doentes e estas famílias. Daí a necessidade de conhecer a pessoa de uma forma holística, não é? De uma forma global. A pessoa, a família que lhe está mais próxima, os cuidadores que lhe estão a prestar cuidados. Exatamente. E, portanto, é o controle de sintomas, é a comunicação adequada, é o apoio à família e é o trabalho em equipa. E, portanto, como já dissemos aqui, a equipa é muito, muito alargada e temos todos comunicar a mesma linguagem, temos todos o mesmo objetivo. Mas pegando na sua pergunta relativamente ao cuidador e à família, nós estamos sempre muito, muito, muito atentos. Eles fazem parte da família, não é? Fazem parte da equipa, aliás. Sim, fazem mesmo parte da equipa e, portanto, nós temos sempre um plano. Nunca vimos o doente sozinho, nunca consideramos o doente que está sozinho e que está, ao contrário de outros serviços de internamento, onde a família está ali mais esquecida e não lhe damos grande atenção. Em cuidados paliativos nós damos muita, muita importância ao sofrimento também da família. E este sofrimento tem muito a ver com, muitas vezes, uma questão social, porque a pessoa que está internada já não contribui para o rendimento familiar e, portanto, há aqui questões sociais que se levantam e aí sim a assistente social consegue dar algum apoio. Muitas das vezes e quase sempre, há um sofrimento da antecipação da despedida da pessoa que está em cuidados paliativos numa fase já muito final, e isto provoca muito sofrimento
e para tal temos apoio da psicologia, todos os profissionais, em particular os enfermeiros, que são especialistas em saúde mental, tal como eu, médicos e auxiliares e voluntários, todos nós temos atenção sobre estas questões do sofrimento da família. E, portanto, a intervenção é sempre muito estruturada, muito pensada, muito em função do que é que a família nos vai relatando. E nunca tomamos decisão, isto é muito importante, nunca tomamos uma decisão, por exemplo, de entubar nasogastricamente, que é pôr uma sonda no nariz até ao estômago para promover a alimentação. Nunca fazemos isto sem ouvirmos a família, por exemplo. E quem diz isso diz o seu contrário, de retirar uma sonda quando a sonda já não faz sentido, ou parar a alimentação quando a pessoa já está, de facto, numa fase muito final e já não tem benefício para a pessoa. É uma equipa que está muito treinada em termos do respeito pela pessoa e do respeito por quem cuida dessa pessoa. Há um cuidado, não é? Isto também advém muito da especialização que os próprios profissionais de saúde têm. Ainda agora disseste que és especialista em saúde mental e psiquiátrica. E isto o enfermeiro precisa de se especializar, precisa de saber mais sobre uma área específica para poder atuar em conformidade. Possivelmente na equipa existem outros colegas que são especialistas em médico-cirúrgica. Exatamente. Não é? Médico-cirúrgica, que estão mais vocacionados na reabilitação na também. Reabilitação, faz muito sentido, porque as pessoas também acham porque faz sentido a reabilitação em cuidados paliativos. E muitas das vezes é sobretudo para que as pessoas não percam as funções tão depressa, ou para que consigam recuperar alguma função que seja recuperável. Portanto, a reabilitação também faz sentido. E em cuidados veterinários também existem pessoas na equipa? Em cuidados de saúde primária? Em saúde pública. São especialistas em saúde pública. Sim. Porque depois há que fazer a ponte com a comunidade. Sim. É muito importante também dizer aqui uma coisa que é, em cuidados paliativos, ninguém trabalha em cuidados paliativos que não tenha formação, pelo menos básica, em cuidados paliativos. Isso é fundamental, porque todas as equipas têm de ter, desejavelmente, e recentemente tem havido mais rigor nessa seleção dos profissionais que tenham formação, por um lado, e treino, por outro, para integrar a equipa para conseguir fazer um cuidado tão especial e tão complexo e para perceberem todos a linguagem dos outros, não é? Porque o que se aprende em enfermagem geral, um enfermeiro de cuidados gerais, não sai um especialista para saber abordar este tipo de temáticas, não é? E, portanto, posso dar a experiência da minha equipa, onde todos os enfermeiros, por exemplo, têm a formação básica em cuidados paliativos, que são cursos de uma semana, por norma, ou de 3-4 dias, depende da carga horária, como é que está distribuída. Depois existem cursos avançados, que são os cursos pós-graduados, mestrado e afins, e que aí já nem toda a equipa tem essa formação, mas cerca de 40% têm formação avançada em cuidados paliativos. E o objetivo é cada vez mais o enfermeiro, depois de fazer o seu curso de licenciatura, seguir para uma licenciatura, consoante o seu objetivo profissional de vida, não é? Sim. E depois eu, em particular, para além da especialidade de saúde mental, depois especializei-me e aprofundei mais os meus estudos na área do luto, que também é uma área fundamental em cuidados paliativos. E o luto, aqui o apoio no luto não é apenas quando a morte ocorre do familiar, mas também todo o processo antes, quando as pessoas começam-se a elaborar o luto antecipatório. Quando começam a antecipar aquela perda, as pessoas começam-se a preparar para isto. E os profissionais aqui têm também importância para trabalhar estas questões e para ajudar a pessoa de alguma forma a viver este processo o mais tranquilamente possível e integrar este sofrimento todo com algum apoio. Os cuidados paliativos pretendem acelerar ou atrasar a morte? Nem uma coisa nem outra. Isso é uma questão também muito importante, porque às vezes há pessoas que associam que vai para cuidados paliativos, vai fazer morfina, pronto, está datado, não é? Vai morrer está agora. Muito mal, já está a fazer morfina. Já está a fazer morfina e, portanto, isto vai matá-lo. E, portanto, há muita fobia da morfina. Há muita fobia e muito preconceito associado que em cuidados paliativos se faz só morfina e dá-se a mão, e que não é verdade, e que ao longo disto, dar-se morfina e dar-se a mão, as pessoas morrem mais depressa por estarem em cuidados paliativos. E, portanto, cuidados paliativos não aceleram a morte, de facto. Também não a atrasam, aceitam a morte como um processo natural que vai naturalmente a correr, mais tarde ou mais cedo. E nós até porque cada caso é um caso, não é? Exatamente. Tal e qual como disseste há bocadinho. Sim. E, portanto, ainda em particular isto da morfina, e sobretudo que agora têm surgido muitos
muitas notícias nos Estados Unidos da América relativamente ao uso indiscriminado de opioides, seja de morfina, seja de metadona, seja de outros tipos de opioides, que vicia, que mata, que causa depressão do centro respiratório e, portanto, que não se devem usar. Há pessoas a fazerem morfina 20 anos ou 30 anos e, portanto, que isto não acelera de forma nenhuma a morte ou a sua doença. Ajuda sim a controlar a dor e, portanto, desejavelmente nós não devemos ter pessoas com dor física e, portanto, se existe meios para paliar e para aliviar esta dor, a morfina é só um dos fármacos que existem de cuidados paliativos que ajuda a que as pessoas não tenham dor, devem ser usadas, porque não é desejável que as pessoas estejam com dor, seja por que doença for. E, portanto, até porque a dor leva ao desespero. Leva ao desespero. E agora o desespero leva a tais ideias de eutanásia. Aos tais pedidos de vontade antecipada de morte. E, portanto, os cuidados paliativos, reafirmo, não aceleram nem atrasam a morte. Aceitam-na de uma forma natural. Ricardo, o que é o testamento vital? Essa pergunta vem também um bocadinho nisto, não é? Nas decisões antecipadas de vontade. O testamento vital é algo muito importante em Portugal, também poucas pessoas têm consciência sobre isto. E pegando naquela pergunta que me fez, que questões é que são trabalhadas em cuidados paliativos, às vezes surge o testamento vital. E o testamento vital é um documento legal em Portugal que é onde é possível as pessoas manifestarem a sua vontade quando elas já não puderem decidir sobre qualquer coisa, sobre a sua saúde. É também um documento onde as pessoas poderão designar um tutor de saúde, portanto eu posso designar que seja a Fernanda a tomar decisões por mim quando eu já não conseguir decidir, seja porque tive um AVC, seja porque tive uma demência e já não estou nas minhas capacidades para poder tomar escolhas, seja porque sofri um acidente e portanto não estou capaz de estar consciente e lúcido das minhas decisões. Posso nomear um tutor para decidir por mim, ou então também posso deixar expresso no testamento vital o que é que eu não quero que me façam ou o que é que eu quero que me façam. E, portanto, eu posso decidir que quando eu estiver numa situação onde esteja incapaz de comer, recuso vias artificiais de alimentação, posso recusar ressuscitação cardiorrespiratória, por exemplo. E, portanto, é um documento que... E neste último ano as pessoas têm estado mais atentas a isto e, portanto, tem havido um aumento do preenchimento deste documento, isso é positivo, e as pessoas lentamente têm estado mais... A doação de órgãos também é associada nesse testamento. Isso não tenho a certeza, acho que isso é um processo à parte, até porque eu acho que acho que está associado também, não é? É possível, isso não lhe sei dizer com exatidão, mas tanto quanto sei existe um processo à parte que é para designar que eu não quero ser dador de órgãos. E se calhar no testamento vital isso é possível deixar expresso. Todos somos dadores, a não ser que manifestemos que não queremos ser. Isso é verdade, sim, isso eu sei que é verdade. Mas pronto. Ricardo, o doente tem direitos no sentido em que negar-se a fazer o tratamento? Sim, claro que tem todo o direito. Para vocês, sabendo que pode ainda dar-lhes a eles mais alguns anos de vida, mas o doente acha que, como dizia há bocado a Fernanda, o sofrimento é tanto que querem acabar com eles próprios, deixar de comer, deixar de ser tratados, pode acontecer isso? Pode. Como é que se lida depois com vocês, a equipa dos paliativos? Como é que lidam com isto depois? Nós temos sempre a perceber qual é que é a origem deste pedido, não querer tratamentos, não querer... É porque tem a ideia que lhes acresce mais sofrimento? É porque lhes acresce a ideia de que não lhe faz sentido porque não vai dar mais tempo de vida, não lhe vai dar mais qualidade de vida? E aí temos uma informação de informar as pessoas dos tratamentos que existem, de quais é que são as opções que existem, das consequências deste tratamento. E se a pessoa, de facto, informadamente decidir que não quer fazer determinado procedimento, aí nós damos o apoio de uma forma absoluta e sem qualquer julgamento. E acontece, por exemplo, em casos... Para o doente, claro, e família. E depois como é que lidam com a família quando não aceita a decisão do doente? Às vezes é muito difícil, há muita... Vocês deviam ter feito, ele já não tem capacidade para decidir. Pode acontecer isso? Acontece raramente, porque lá está, como trabalhamos todos em conjunto e incluímos a família nestas decisões e fazemos reuniões com a família e com o doente, discutimos isto tudo de uma forma muito clara e muito honesta e muito aberta.
e, portanto, vamos trabalhando isto. Em último caso, quando a pessoa está capaz realmente de decidir, e, por exemplo, falo em casos como quando a pessoa decide já não fazer mais hemodiálise, porque se percebe que a doença está a agravar e ele já não lhe faz sentido ir 3 vezes por semana ou 4 vezes por semana fazer hemodiálise e, portanto, abdica disso. Mais, não é? Exato, abdica de fazer essa hemodiálise. Nós aí cuidamos da pessoa e das consequências que tem para a pessoa parar a hemodiálise, porque traz sempre consequências, mas asseguramos-nos que não vai provocar mais sofrimento e cuidamos da pessoa assim. Para fecharmos aqui esta nossa conversa, que relação existe entre os cuidados paliativos e a eutanásia? Pronto, assim, de uma forma direta, em Portugal, nenhuma. Porque a eutanásia, agora tem-se falado muito sobre o assunto, é uma questão muito sensível. Os cuidados paliativos por si só não se opõem nem concordam com a eutanásia. Os cuidados paliativos são, de facto, cuidados direcionados para aliviar o sofrimento. Portanto, há paliativistas que eu conheço que são e que expressam que concordam com questões da eutanásia, outros que discordam, outros que se opõem, mas de uma forma direta, e cuidados paliativos não têm essa relação direta. Volto a dizer, cuidados paliativos não pretendem acelerar a morte, não pretendem atrasá-la, porque mais do que a eutanásia também importa discutir a distanásia, que é o oposto à eutanásia, que são as pessoas que estão nos serviços de medicina, ou nos serviços de cirurgia, ou nos serviços de cuidados intensivos, onde já não têm qualquer tipo de benefício em fazer aqueles tratamentos, e ainda assim as equipas insistem em fazer os tratamentos e prolongar a vida da pessoa desnecessariamente, a troco de muito sofrimento, a troco de muitos gastos, a troco de muito desgaste também para a família e para a pessoa, e isso é a distanásia, é prolongar a vida da pessoa, e que é o oposto à eutanásia. Exatamente, portanto, e é muito importante estares a falar sobre isso. E os cuidados paliativos não aceitam, não pretendem fazer uma coisa nem outra, é mesmo aceitar que a morte vai ocorrer, que ocorra de uma forma natural e que ao longo deste processo que consigamos aliviar o sofrimento que muitas vezes é intenso. Não sei se lhe respondi. Eu acho que sim, eu penso que se respondeu a todos aqueles que estão na nossa sintonia. Ricardo, quero agradecer por ter vindo aos nossos estúdios falar sobre os cuidados paliativos no adulto. Fernanda, mais uma vez obrigado, até 2 a 8 dias. Até 2 a 8 dias, se Deus quiser. Espero conseguir trazer o colega Tiago. Esperamos, se não trazemos mais qualquer coisa. Se não trouxermos o colega, trazemos outra coisa qualquer. Eu atempadamente anuncio. Eu também acredito que sim. Muito obrigado. Ouvintes, eu fico por aqui. Volto amanhã às 7 em ponto para mais uma emissão. Até lá, façam-nos um favor, sejam felizes e façam alguém feliz. Até amanhã, se Deus quiser.